Preciosos irmãos, amigos, ouvintes, estamos aí para mais um programa Semente de Vida, desfrutando das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado por sobre as nossas vidas, esse momento tão gracioso, essa hora bendita que Ele nos tem concedido a graça de viver. E Ele nos equipou, nos revestiu, nos encheu do seu precioso Espírito para sermos o instrumento dele nesta hora em que estamos vivendo. Nós estamos aí, através das programações, levando ao coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos e ouvintes, a vida, o ministério sobrenatural, sobresaliente, que Deus operou através do seu profeta do século XX. E, aos poucos, temos relatado algumas coisas, algumas experiências que alguns dos nossos irmãos tiveram com o mensageiro desta era. E desta feita, eu quero relatar a vocês a experiência de R. Martin. E ele também esteve ali ao lado, muito próximo ao nosso profeta, e também nos relata coisas maravilhosas que ele vivenciou, que ele é uma testemunha ocular do que nós vamos transmitir a vocês aqui nesta noite. Mas, para tanto, eu gostaria de ler aqui uma escritura com vocês que está em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 7. A Bíblia diz assim: a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido, diz o pregador, diz o sábio. Então nós vamos aqui, nesse momento, eu quero pegar aqui e transmitir para vocês essas experiências aqui, que esse amado e precioso irmão teve com o nosso profeta. No ano de 1947, os médicos haviam dado à sua mãe apenas alguns meses de vida. E ele diz que o seu pai a levou até o hospital em Memphis, no Tennessee, e eles descobriram que ela tinha câncer de útero. E não havia nada mais que eles pudessem fazer por ela, a não ser ministrar-lhe morfina, o que iria ajudar por algumas horas durante um tempo, mas aquele era o limite máximo que eles poderiam chegar. Eles haviam sido criados em uma igreja batista, mas a mamãe dele já havia visitado algumas outras igrejas, inclusive esteve entre o povo pentecostal. E aí, numa destas andanças, ela ficou sabendo do nosso profeta e que ele orava pelas pessoas e elas eram curadas. Então, ela mais do que imediatamente decidiu ir ver. E quando chegou a vez dela na fila de oração para ser levada diante do nosso profeta, ele lhe disse que ela
havia se afastado do Senhor e que ela teria ainda mais uma crise. E que esta seria a última que ela teria desde que ela voltasse para viver para Deus. E realmente ela teve mais uma crise, ocorreram alguns coágulos de sangue, mas depois disso ela viveu ainda 54 anos. Isso quer dizer que ela foi completamente curada de sua enfermidade. E quando ela partiu, ela estava com 96 anos de idade. E ele diz que quando aquilo aconteceu, ele tinha apenas 14 anos de idade. E ele estava na reunião, juntamente com o seu irmão John e também o seu pai. E o certo é que, a partir de então, eles se tornaram testemunha deste ministério sobrenatural que Deus deu ao seu profeta nesta hora. Estiveram ali acompanhando, né? E passaram a acompanhar o nosso profeta, mas, no entanto, eles também tinham as suas experiências e mesmo se tornaram pregadores do Evangelho. Ele vai nos contar isso. Mas ele diz assim, olha as palavras que ele usa aqui. Quando eu vi o irmão Branham e eu vi todas aquelas coisas sobrenaturais acontecendo, naquele mesmo instante, eu me dei conta de que ele tinha algo especial que os demais pregadores não tinham. Havia algo diferente ali. Quando a gente chegava na presença do irmão Branham, aquilo trazia um sentimento que eu nunca havia tido antes. Ele disse assim, havia tanta humildade e a presença de Deus era muito forte. Todos esses que estiveram ali, próximo ao nosso profeta, parece que eles a uma só voz dizem sempre a mesma coisa. Havia tanta humildade, a presença do Senhor era tanto, podia se notar de uma maneira tão forte. Eu me lembro que no primeiro culto que eu o vi orar, ele estava orando por uma mulher cega e ela foi curada e começou a contar as luzes no auditório. Depois, havia um homem que havia sido surdo e mudo, e isto por toda a sua vida. E ele orou pelo homem e, em seguida, ele estalou os dedos e começou a falar com ele. É claro que o homem não conseguia falar, mas o irmão Branham lhe dizia, fale, mamãe. E ele balbuciava algo parecido. O irmão Branham disse, ele vai ter que ser treinado para falar. Então, o irmão estava ali gravando as reuniões, nós o encontramos e conversamos diretamente com o irmão Branham. E quando começamos a ouvir as fitas, imediatamente fomos convencidos e começamos a seguir
os ensinamentos do irmão Brana, como ele gostava de ser chamado. Irmão Brana. Ele nunca fez questão de títulos ou do que quer que seja. Como que eu devo te chamar? Ele diz, me chama apenas de irmão Brana. E isto era a sua satisfação, o seu gosto. Aliás, ele não esteve preocupado em tempo algum em ser um grande personagem, uma grande pessoa, um destaque, embora ele o tenha sido. Ele diz que nessa primeira entrevista que ele teve com o nosso profeta, com o irmão Brana, ali de 20 de janeiro de 1957, ele disse, nós já havíamos ouvido as suas fitas por um bom tempo, e eu e o meu irmão John havíamos prometido ao Senhor que iríamos enviar os nossos dízimos para o irmão Brana, os dízimos das reuniões de tenda que nós realizávamos. Bem, durante um período de tempo, nós já havíamos acumulado $500. $500 hoje não é muito dinheiro, mas $500 em 1957, eu nem sei fazer isto aí matematicamente, o que isso significaria hoje, mas com toda certeza uma fortuna. Então, eles haviam ali acumulado esse dinheiro e haviam prometido ao irmão Brana que enviariam imediatamente os dízimos. Mas, nesse período, sobreveio um tempo difícil. É sempre assim. Às vezes você tem aquela proposto no coração de que vai fazer isso e, de repente, vem uma dificuldade, vem um tempo difícil e ele diz, nessa hora nós gastamos parte desse dízimo e, com certeza, as coisas que vinham bem começaram a dar errado. Por isso, nós lhe enviamos o dinheiro conforme havíamos prometido ao Senhor. E quando o vimos no mês de janeiro, nós contamos para ele o que nós tínhamos feito. E ele riu e disse, vocês deveriam saber melhor do que ninguém que não se deve fazer isso. Queria só sublinhar isto, né? Vocês deveriam saber melhor do que ninguém que não se deve fazer isto. Mas ele nos contou. Eu vejo que vocês tiveram grandes resultados em suas reuniões de tenda, né? O Senhor esteve aí abençoando vocês aí de uma forma maravilhosa. Então, ele continua relatando aqui as suas experiências com o profeta, e aqui ele conta acerca da sua esposa, e ela já havia perdido 2 filhos, ela começava a gerar e abortava essas crianças. E o certo é que ele foi fazer uma visita para o seu irmão John, que estava morando lá em Kentucky, e logo depois ele iria participar de uma reunião ali com o irmão Brana em Chautauqua. Às vezes esses nomes em inglês, né? Vocês me perdoem por isso. E eles são, na verdade, do Missouri, mas antes de irem para a reunião, passaram para visitar o irmão lá em Kentucky. E durante esta reunião, ela veio à frente, ela foi chamada na fila de oração e irmão Brana disse, há uma mulher aqui
e eu vejo um bebê e é morto. E ele disse que ela estava com um vestido amarelo e ela estava lá mesmo, assentada no meio da multidão com um vestido amarelo. E ele a chamou pelo nome, dizendo: ela é de Kentucky, o seu nome é Martin. Então, justifica, né, por que ele falou que ela era de Kentucky, né? Estava vindo de Kentucky. E o certo é que depois disso, poucos meses depois, a sua esposa Marie estava esperando um bebê. E quando nós fomos a Jeffersonville em dezembro, para uma série de reuniões que estava acontecendo, Mombrana pregando, falando acerca do batismo do Espírito Santo, o meu irmão John e eu tivemos uma entrevista com o irmão Brana e eu lhe disse: irmão Brana, eu já enterrei 2 bebês e eu anseio por um filho e eu nunca vou esquecer. Ele orou comigo e pediu ao Senhor que me desse um filho. E enquanto ele orava, ele disse: Senhor, se o Senhor demorar, permita-lhe pregar o Evangelho. O meu primeiro filho, Stephen, ele nasceu em maio e ele está pregando o Evangelho hoje. E nunca mais eu perdi um filho. Em vez de apenas um, o Senhor me deu 5 filhos. Bênção, né? É Deus derramando as suas preciosas bênçãos por todos aqueles que o amam e amam também o seu profeta, que ele tem enviado para esta hora que nós estamos vivendo. Ele conta também aqui acerca de um irmão. Eu vou tentar resumir isso aqui rapidamente, porque o tempo realmente não nos permite muito. Então ele fala aqui de um irmão que havia na sua congregação. O nome dele era o Wilford, e ele tinha constantes ataques de cólica, de vesícula biliar, e ele sofria dores muito fortes. E nós oramos por ele, e ele ficava bom, melhorava, mas daí a pouco as crises voltavam novamente. E ali havia na cidade um agente funerário, e ele era também um motorista da ambulância. E ele encontrou-me um dia e ele diz: ei, pregador, por que você não cura o velho o Wilford? Eu levei ao médico 2 ou 3 vezes e ele estava tão doente que parecia que ia morrer. E este homem, sempre muito franco, manifestava o seu pensamento contra a cura divina. E eu lhe respondi como Jack Coy usava frequentemente responder: eu não poderia curar uma mosca se ela tivesse uma dor de cabeça, mas eu creio que o Senhor vai curar o Wilford. O Senhor vai curá-lo. Eu creio que ele não terá que se submeter a uma cirurgia. E então, este homem olhou para ele e disse assim: se ele for curado, eu vou me tornar um membro lá da sua igreja. Se não precisar passar por uma cirurgia, né? Então, eu vou me tornar lá um membro da sua igreja. Uma noite, a esposa do irmão
o irmão Wilford, ela me ligou à noite, histérica, dizendo que o médico estava querendo operá-lo. Eu não podia suportar a ideia de vê-lo passar por uma cirurgia, especialmente depois que aquele homem fez aquele desafio sobre a cura divina. Então eu liguei e consegui falar com o irmão Brana. Eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele disse: Eir, hoje em dia, essa não é mais uma cirurgia de risco. Não é mais como antigamente. Olha o profeta. Tem muitas pessoas que chegam ao extremo de não crer na medicina. Mas Deus opera através da medicina e aqui está o mensageiro aconselhando ao irmão Eir a levar esse irmão a submeter a esta cirurgia. Não tem problema. E hoje os meios, né, que eles têm, é tranquilo, você pode fazer a cirurgia. Antigamente havia risco, mas agora não. Mas eu insisti com o irmão Brana. Há um sujeito aqui que diz que Deus não cura. E eu tenho testificado para ele que eu creio que se o senhor orar pelo nosso irmão, ele ficará bem. E ele interrogou: você crê? Eu respondi: sim, senhor. E ele disse: bem, se eu fosse um médico, eu recomendaria a operação. Mas como eu sou um pregador, se você crê, traga-o aqui. E então colocamos ali o irmão Wilford dentro do carro e fomos até Jeffersonville. E o irmão veio ao seu pequeno trailer, irmão Brana, aonde realizava as suas entrevistas, e nos disse que tinha acabado de voltar de uma caça na Colômbia Britânica, aonde ele tinha conseguido aquele calibu e aquele urso prateado. Deus abençoou a sua caçada, que ele já havia lhe dado a visão que ele teria esses dois animais. Então ele orou pelo irmão Wilford e todos nós fomos para casa. Ele estava indo muito bem, mas cerca de 2 meses mais tarde, a sua esposa me ligou e me disse: o Wilford está muito mal. Ele está tendo outra crise daquelas. E eu disse: não acredito. Sendo um jovem pregador, liguei imediatamente para o irmão Brana e disse: irmão Brana, o irmão que eu levei aí algum tempo atrás, eu realmente creio que o senhor o curou. Ele afirmou, Eir era o nome do... Ele o curou. Informei-o, bem, ele está passando tão mal como nunca esteve. Agora aqui está um ponto que eu queria que vocês tirassem grande proveito disso. Então nós estamos aqui com esse precioso irmão, com a sua congregação, da sua congregação esse irmão, com esse problema ali. Irmão Brana trouxe ao irmão Brana orou e o assunto ficou encerrado. O irmão está curado. Mas 2 meses depois, o irmão novamente com crise, sentindo aquilo talvez até pior do que ele estava. Então, ele imediatamente procurou o irmão Brana, disse para o irmão Brana que ele realmente cria que o irmão tinha sido curado. E o irmão Brana confirmou que ele estava curado. Então, ele estava passando mal. O irmão Brana, calmamente, tratou de esclarecer o que estava se passando.
Bem, você foi criado em uma fazenda. Eu penso que algumas vezes você pegou aquele gato de dentro de casa e o colocou para fora e fechou a porta. E ele ficou ali, novamente, tentando entrar para dentro de casa. Ele ficou ali arranhando a porta, parecendo como se ele estivesse dentro de casa. E ele não está dentro de casa. Ele está ali do lado de fora e está arranhando aquela porta e aquela tela da porta e está tentando voltar para dentro desta casa, mas ele está do lado de fora desta casa. E ele está ali fazendo tanto barulho o quanto ele pode fazer. E eu fiquei pensando imediatamente naquele gato, arranhando esta porta, depois de ter sido colocado para o lado de fora. Sim, Senhor, ele disse, eu concluí. Da mesma maneira é com o irmão Wilford. Se Satanás puder levá-lo a descrer, ele vai trazer a doença de volta para ele. Então, a sua fé te cura, mas a sua incredulidade traz a doença novamente para você. E ali estava o diabo novamente tentando levar aquele irmão a descrer da sua cura para que novamente ele estivesse acometido dessa enfermidade. Mas o irmão Branham, naquela hora, orou pela fé do irmão e ele nunca mais teve uma crise. Agora, o curioso de tudo isso é que, um ano mais tarde, ele estava lá num funeral e encontrou com o dito cujo, o nome dele era Jimmy, o agente funerário, e ele lhe disse, ô Jimmy, sempre pensei que você fosse um homem honesto. E olhou para mim e ele indagou, o que você quer dizer, pregador? E eu esclareci. Bem, você me disse que o Wilford, que se o Wilford não tivesse que fazer a cirurgia, você iria para a nossa igreja. E ele riu e disse, como eu vou saber se o médico sequer sabia o que estava falando? Aquele homem morreu dentro de 6 meses e ele tinha apenas 40 anos. Às vezes a gente brinca com as coisas do Senhor e não sabe o quão sério é isso. E eu penso que nós estamos vivendo uma das eras e dos tempos onde as pessoas mais delinquentes que jamais houve estão vivendo. Onde o temor de Deus tem fugido do coração das pessoas. Ele simplesmente riu, debochou, mas 6 meses depois estavam fazendo o seu funeral. 40 anos apenas. Por isso, meus amados, preciosos, que Deus nos guarde sempre no temor e tremor do Senhor em os nossos corações. Eu acho que Cristo é o mistério de Deus revelado. Foi a mensagem mais longa, diz o irmão Euler, que ele havia assistido o irmão Branham pregar. Sem nem mesmo um intervalo. Foram 4 horas de duração. Nela, ele afirmou, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele não disse, vão e ensinem as pessoas. Em outras palavras, vão, preguem o Evangelho e demonstrem
o poder. E estes sinais seguirão a todos aqueles que creem. Só o ato de ensinar não faz isto. E então, ele citou 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas o que temos tido são ministros que vão para todo o mundo ensinando suas crenças, ensinando dogma de suas igrejas. E tudo que tem feito é simplesmente causar confusão. Eles deveriam simplesmente pregar o Evangelho e deixar as pessoas ouvirem as fitas e não tentar explicar tudo. Eu recebi uma revelação de que o irmão Brana não disse algo e não deixou isto perfeitamente claro. Eu não digo isto. Tudo que o irmão Brana pregou, se você não compreende a princípio, deixa aquilo ali. Vai haver um tempo, vai haver uma ocasião, que se for o plano de Deus, ele vai vir e vai abrir aquilo para você. Você vai compreender. Você não precisa colocar as suas ideias. Ou eu acho que é isto, eu penso que possa ser aquilo ou aquilo outro. Simplesmente creia. Deus pensou, o profeta de Deus falou, isto tem que se materializar com toda certeza. Eu creio, encerrando a nossa programação, eu creio que o William Brana foi o que mais se aproximou de Jesus Cristo, dentre todos aqueles que já estiveram na terra desde Jesus Cristo. Ele tinha um ministério como o de Jesus Cristo, a ponto de ter sido confundido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas foi o ministério. É isto que às vezes as pessoas não separam. O homem do ministério, o homem do ofício. E ele está aqui agora, no seu testemunho, relatando as suas últimas palavras, que o William Brana foi aquele que mais se aproximou a Jesus Cristo. Ele tinha um ministério como o de Jesus Cristo, onde Elohim assumiu o controle total do seu ser. Quintus, Calvino, Moody e todos eles, nos tempos primitivos da igreja, sabia que haveria um tempo quando a coluna de fogo haveria de retornar para a igreja. E esta coluna de fogo, a coluna de fogo, retornou novamente à igreja nesta última hora em que nós estamos vivendo. E aí nós temos até mesmo testemunhos científicos, provas científicas da presença desta coluna de fogo que acompanhou este ministério desde a sua tenra idade. Este foi o ministério que Deus deu ao seu profeta William Marion Brana. Ele teve a infabilidade da palavra de Deus, como ele deu aos seus profetas. Então, queridos, amados, nós estamos diante de algo que é realmente maravilhoso e que tem sido vindicado pela coluna de fogo, pelo
pela presença viva de Deus no meio da sua igreja em todo esse tempo e principalmente nesta hora final. Então, que Deus abençoe a cada coração, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam cada dia estarem mais interessados em conhecer, em se aprofundar nesta mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos.